porque muitas igrejas, elas ainda guardam as festas, outras, de forma alguma, não guardam. Então, eu gostaria que você esclarecesse se estas festas atualmente ainda são válidas de acordo com a Torá. O que a Torá diz a esse respeito, se necessariamente temos que guardar ainda estas festas que eram realizadas lá no passado? A primeira coisa que eu quero deixar clara aqui no Congresso sobre as festas é a expressão Hag, em hebraico, que significa festas. Bem, em Vaikra, Levíticos, falando sobre as festas, em primeiro lugar, ela foi determinada pelo O Eterno. Segunda coisa, a festa é um estatuto perpétuo. Uma coisa perpétua, ela dura quanto tempo? Para sempre. As festas duram para sempre. Terceiro aspecto, as festas são sombras, figuras do que ia se processar no processo da redenção humana. Cada ato da festa tinha um significado espiritual. A festa de Pessa, por exemplo, apontava para o Machia, o Cordeiro de Pessa. A festa do Shabat apontava para o Shabat que nós vamos ter na vinda dele. Nós vamos ter um Shabat de um dia, que para o Eterno é 1000 anos. A festa de Sukkot é uma festa da nossa reunião com ele, exatamente dentro do contexto do Shabat. A festa de Yom Kippur é uma festa que aponta a nossa, que Yeshua é o nosso Yom Kippur, é o juiz que se assentará no trono da Kevod, no trono dele para julgar as nações da terra, né? Então, cada festa, ela aponta para um acontecimento no mundo. Bem, como nós sabemos, repetimos Matitiahu 5,17, quando diz: eu não vim mudar a Torá, mas levá-los a cumprir. Vejam, muitos confundem algumas festas judaicas com alguns atos evangélicos que acontecem dentro das igrejas. Entre estes atos estão a Santa Ceia. A Santa Ceia que acontece dentro da Igreja Batista, Assembleia, e também dentro da Igreja Presbiteriana e Adventista, lembre-se que aquela Santa Ceia não é da palavra do Eterno, não é da Escrituras Sagradas. Ela é um ato isolado que veio de Mitra, certo? Ali era celebrado o corpo de Cristo, que hoje se fala Cristo. Então, aquele ato isolado era onde se participava do pão e da ceia do sangue de Cristo, porque eles acreditavam que o Machia deles morreu numa cruz, numa sexta-feira, e ressuscitou em um domingo, às 3 horas da tarde, sei lá, no final do domingo. Bem, não é este o objetivo nosso. Nós não fazemos, os judeus, principalmente os Anusim, cujo somos parte, não praticamos esse tipo de ato. Sabemos que isso é uma transgressão explícita da Torá. Vejam, nós praticamos as festas do Eterno, que são as 7 festas. A primeira festa, o Shabat. A segunda festa, a Pessa, que não tem nada a ver com Páscoa. A Páscoa era uma deusa, símbolo pelo coelho, simbolizada também pela deusa Ishtar, que era uma deusa que aparecia na Grécia cheia de seios, que dava de alimentar aos seus filhos. Vejam que a Páscoa, o Messias deles, do cristão, morreu numa sexta, ressuscitou no domingo, e toda aquela mitologia que veio da Babilônia. O judeu não pensa assim. A nossa Pessa simboliza a saída do povo do Egito, aonde é promovida a sua libertação. A terceira festa que nós guardamos é a festa das primícias. A quarta, as festas de... me parece que se chama de Shavuot. A quinta festa me parece que é Shofar. A sexta, Yom Kippur. E a sétima, Sukkot. Essas 7 festas, Daniel capítulo 7,
versículo 25, no original, Daniel capítulo 7, versículo 25, exatamente no original, nós temos escrito exatamente como o profeta descreve o que o homem do pecado iria fazer com aquelas festas. Exatamente, aqui no original, não na Bíblia de Almeidinha. O padre Almeida já mudou este versículo. No original está escrito: e proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirás os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar as festas e a Torá. Quem foi o homem do pecado que entrou no lugar, que se faz como Deus, assenta-se no trono do Deus deles lá, e é igual a Deus? Quem é o homem que fez isso? É só ir e examinar a história. Nós não temos dúvida. Constantino, que no ano de 313 subiu e aboliu. Uma das coisas que ele aboliu foi as festas, entre elas o Shabá. As festas em hebraico é conhecida no plural como Shabbatot. E estas festas nunca, prezados telespectadores, elas foram abolidas. Tanto que Shaul, lá em Coríntios, me parece que é 11, né, Gessé? Ele fala: Yeshua, na noite que foi traído. Ora, Shaul não estava ali comemorando, em hipótese alguma, uma festa de Santa Ceia. Shaul estava fazendo o que ali, gente? Shaul estava fazendo uma festa de Pêssah. E quantas vezes é por ano? Uma vez só por ano. É só uma vez por ano. Então, Constantino, ele mudou as festas e mudou a Torá. E isso aconteceu de fato? Aconteceu. Constantino mudou as festas e a Torá. Em contrapartida, nós temos as festas dos cristãos. E eu te pergunto, as festas dos cristãos, os cristãos guardam? Guardam ou não guardam os cristãos as festas dele? Guardam. Claro que os cristãos guardam. Quer ver, prezados telespectadores? A sua igreja adventista, batista, presbiteriana, Assembleia de Zeus, será que sua igreja guarda o domingo? Pode ter certeza que uma destas que eu citei guarda, com certeza. Outra pergunta que eu quero fazer: a tua igreja guarda o carnaval? Pode ser que ela não guarda. Guarda, a católica guarda. Mas a católica guarda. A sua igreja guarda o São João? Pode ser que você não guarde, mas a católica guarda. Mas a sua igreja guarda o Natal? Guarda. Todas as igrejas guardam o Natal. Você pode perceber que é interessante. O que foi abolida? O que foi abolida foi as festas do Eterno. Mas as festas dos cristãos, as festas de Babilônia nunca foram abolidas, está aí até hoje. Essas ninguém mete o pau, ninguém fala que foi abolida, está todas elas aí. Agora mesmo teremos uma delas, que é o Carnaval. Tá? E tem uma igreja que vai comemorar o Carnaval de Cristo. E tem o Carnaval de Cristo. E o Carnaval é ou não é de Cristo? É de Cristo. Porque ninguém sabe disso, não sei se alguém sabia. Uma fofoca aqui gostosa. Uma fofoca boa aqui entre nós. Vocês estão sabendo, querido, vocês estão sabendo que o carnaval é uma comemoração do nascimento de Jesus? Quem sabia aqui? Pois fique sabendo que o carnaval, ele surgiu para comemorar a data. O carnaval era comemorado em dezembro, naquela época. Depois foi que eles mudaram para fevereiro. Tá? Era a comemoração da data do nascimento de Jesus. Então, quem guarda o Natal, guarda o Carnaval. Bem colocado. É interessante colocar aqui que nessa época que foi instituído o Carnaval, o nome desse personagem, nessa época o nome desse personagem era Tammuz, tá? Que posteriormente com a Trindade, o seu pai Nirode e a mãe chamada Semíramis, né, Tammuz, que está registrado em Ezequiel, capítulo 8, o verso 14 a 16. Né, essa idolatria que o Eterno de Israel proibia e dizia: vede, filho do homem, o que os próprios filhos de Israel, naquele momento que as nações estavam adorando a Trindade, eles também olhando para a adoração das nações, começaram a fazer o mesmo.
e ali a sua mãe se encontrava, a mãe com o filho vindo numa cruz e a mãe vindo do outro lado. Eles gritavam. Quem ainda não ouviu a expressão, viva a rainha dos céus? Essa rainha dos céus é descrita nas escrituras. E o nome do filho dela era Tammuz, que depois foi incrementado essas histórias, essas festas pagãs que entraram, bem colocado, através de Constantino. Mas quem começou a mexer os pauzinhos para criar uma religião, foi o imperador que veio antes dele, conhecido como Diocleciano. Diocleciano, no ano de 303, ele começa a queimar tudo que tinha de hebraico e aramaico. De 303 até 313. Logo após, Constantino aproveita e a queimar tudo que se tinha de hebraico e aramaico, até o ano de 325. E interessante, Gessé, é que logo imediato, no ano 325, tem o Concílio de Niceia. Muito bem. Eles definem todas as doutrinas. E no ano 340, eles aparecem ao mundo com uma Bíblia dizendo: eis aqui a Septuaginta, olha aqui a Bíblia que os judeus escreveram em grego. Gente... Tudo que era hebraico e aramaico, Constantino manda queimar. Agora, os greguinhos, ninguém queima. A Bíblia em grego, ninguém queima. É fácil dizer que os apóstolos falavam grego e que o Novo Testamento falava grego. Até que eu acredito que o Novo Testamento foi escrito em grego. A Brit Hadashah, não. A Brit Hadashah não foi escrita em grego, foi escrita em hebraico e aramaico. Era tanto que os padres, durante milênios, faziam campanhas para queimar as Bíblias em hebraico e aramaico, e tudo que era hebraico e aramaico. Por quê? Satanás, ele queria apagar da história o quê? Arquivos. Ele não queria deixar arquivos para que a geração futura da agora não tivesse base histórica para não voltar às suas raízes. Não é à toa que os judeus foram perseguidos e mortos. Durante milênios, a Igreja Católica fazia campanhas de matança e mataram milhões de judeus. Mas o que o diabo não sabia é que que um dia o povo do Eterno iria descobrir que essas falcatruas que Roma fez foi descoberta. Uma coisa eu quero que você não tenha dúvida: pergunte, explore, examine, perceba, querido telespectador, que você foi enganado. Não queira mais ficar em Babilônia, saia dela. Saia dela, povo meu, porque Adonai está selando o seu povo. Adonai está selando o seu povo com o selo do Elohim vivo. E ai daquele que não tiver o selo do Elohim vivo, as pragas vai cair sobre os gentios. Adonai vai derramar sua indignação sobre os gentios. E aquelas pessoas que não tiverem o selo do Elohim vivo serão mortos, serão destruídos, serão atingidos por essas violentas ações que são plenos juízos de um Elohim que está cheio de tristeza pelo mundo que deixou seus caminhos, deixou a sua Torá e se envolveu com mandamentos de homem, com a adoração da Babilônia, com a adoração das corrupções da idolatria. Por isso quero dizer a você, querido telespectador, sai dela, povo meu. Muito bem, Baruch Hashem Adonai.